Bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live Lipo em Pauta, onde eu tiro todas as suas dúvidas relacionadas ao processo de desinflamação, emagrecimento. Como é que vocês estão? Bom dia, Arlete! Tudo bem? Bom dia! Ótimo dia, sejam todas muito bem-vindas. E ontem nós iniciamos o desafio Seca a Barriga de 21 dias. Meu Deus, que energia gostosa lá no grupo! Lá no nosso primeiro encontro. Tudo bem? Bom dia! E venho comunicar para vocês que tem pouquíssimas vagas, que ainda dá tempo de você entrar, tá? Ontem eu fiz a entrega de todo o material já, do cardápio, da lista de compras, a lista de substituição, o acompanhamento, onde elas vão colocar lá, né? Todos os dados delas, o guia prático, o e-book de receitas. Ah lá, a Maria Eunice já falando, ontem foi maravilhoso! Rosane, o que você achou, mulher? Também tava lá? Comenta aqui. Que gostoso, gente. Então ainda dá tempo de você correr, porque ontem ficou gravada a aula, dá pra você assistir e dá pra você entrar com essas meninas aqui poderosas, viu? Que delícia, meu Deus! Que delícia! Então, para você fazer a sua inscrição, é só clicar lá no link da bio. Certo? Vamos lá? E aí, me conta, qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade relacionada ao processo de emagrecimento? Coloca aqui no chat, vamos conversar. Ah, a Rosane também gostou, que delícia, gente! Que delícia! E é um grupão, viu? De mulheres poderosíssimas, poderosíssimas. Tô doida pra ver hoje as mensagens. Que gostoso! Deixa eu ver. Camila, bom dia. Deixar de comer doce. Você não precisa deixar de comer doce, até porque doce é tão gostoso, não é verdade? Eu mesmo, particularmente, eu gosto de doce. Não gosto daquele doce que até dói aqui o fundo do dente, sabe? Mas uma vez ou outra, qual que é o problema? O problema tá no que você faz diariamente. Tem gente que substitui uma refeição por doce. Tem gente que deixa de comer comida mesmo, fala que come super pouco para poder comer o doce depois. Como se estivesse fazendo uma boa troca ou até mesmo diminuindo calorias. Mas na verdade você está se inflamando cada vez mais nesse processo. E cada vez mais você está abastecendo essa sua vontade de comer doce. Então, por que não aprender a comer o doce, em vez de tirar o doce? Vocês veem que aqui eu como, às vezes, o docinho? Vocês não veem? Que eu posto aqui pra vocês? Semana passada eu comi um bombonzinho, fui lá, tirei foto aqui pra vocês, que eu ganhei o bombom. Aí tem gente que fica assim, com aquele receio, né? Nossa, eu vou dar um bombom pra Nutri, mas ela não vai comer. Por quê? Porque ela não come. Imagina, eu como sim. Aí a Fran, que me deu o bombom, que é uma doceira de mão cheia aqui na minha cidade, ela falou assim, olha, eu quero ver você comendo, viu? Na hora mesmo eu já falei, não, vou comer. Abri e comi, qual que é o problema? Não é aquilo que vai estragar, o problema é se todos os dias, por gostar muito de bombom, eu vou querer comer todos os dias em grande quantidade. Isso vai me atrapalhar? Com certeza, porque eu tô comendo em grande frequência, né? Uma coisa que meu corpo não tem necessidade, uma coisa que eu criei essa necessidade. É diferente, entende? Então não é sobre deixar de comer, é sobre aprender a comer. E eu também vou contar uma coisa pra vocês, que muitos até assustam quando eu falo. Ah, Débora, por que então você não fala pra gente trocar o doce mesmo por esses doce fitness? Sabe, esses doces que a gente encontra, que tá falando que não tem adição de açúcar nem nada. Por quê, gente? Vou falar uma coisa pra você. Você tá tentando se enganar aqui, ó. Porque na primeira oportunidade,
você vai fazer o quê? Você vai querer comer que nem uma capivara raivosa, aquele doce, entende? Sem contar que esses doces fitness, no caso, que você acha que é totalmente saudável, tem grande adição de aditivo, tem grande adição do quê? De adoçante também artificial. Então, de qualquer maneira, você está consumindo coisas que o seu corpo não tem necessidade daquilo, entende? Então, eu sou muito a favor de você comer o doce que você tanto deseja. Então, se é uma coisa que é latente, por exemplo, que não é por sentimento extremo, não é porque eu tô ansiosa, não é porque eu tô triste, não é porque eu tô frustrada, não é porque eu tô estressada, é porque eu simplesmente estou com vontade. Nossa, eu tô com vontade de comer uma torta. Então vai lá, come um pedaço de torta. A torta que você realmente tá com vontade, a torta de limão que você tá com vontade, então come um pedaço de torta de limão, sabe? Coloca ela como uma estratégia. Consome um prato de comida de verdade, com bastante vegetal, com um carboidrato bom, com uma proteína digestiva. E depois disso, que você absorveu aquilo que seu corpo precisava, consome o docinho que você tanto quer. Pronto, matou a vontade. Você não fica protelando, fica guardando essa vontade, que na hora que você tiver a vontade, a oportunidade, quando se junta, o que acontece? Você come sem limite, entende? Então, eu sou muito a favor de você comer mesmo o doce que você tanto quer, mas de forma controlada. Ah lá, que nem a... Deixa eu ver aqui quem que tá falando comigo. Mendes de Lima Martins. Tá, assim, gosto muito de torta. É isso. Se você gosta de torta, você vai colocar lá na sua rotina. Não assim, todos os dias. Mas me deu aquela vontade realmente, eu vou lá, vou comprar um pedaço, vou comer, pronto, matei minha vontade. Sabe, eu não vou fazer uma torta só pra mim e deixar lá na minha geladeira para comer todos os dias, porque não é uma necessidade do meu corpo, entende? Então não é sobre deixar de comer, mas sim aprender a comer. Combinado? O que mais? Deixa eu ver aqui. Rosane, essa questão de você não poder utilizar semente, você não pode utilizar semente natural, sabe assim? Ela tá falando assim, eu não posso usar semente porque eu tenho um divertículo no intestino. O que acontece? Quando você tem um divertículo no intestino, a única coisa que você precisa fazer com essa semente, sabe o que é? Triturar. Ela em pó, ela não tem problema nenhum pra você. Muito pelo contrário. Você vai consumir, absorver os nutrientes dessa semente e não vai ter problema com o seu divertículo. Entende? Aí você pode fazer dessa forma. Todo mundo que tem algum tipo de inflamação intestinal diagnosticada, seja ela divertículo no intestino, seja ela síndrome do intestino irritável ou qualquer outra coisa relacionada a isso, é só bater as sementes para você consumir no seu dia a dia. Daí você pode consumir na comida, na fruta, em qualquer que seja a refeição, tá? Que daí não tem problema nenhum. Por isso que eu falo que essa coisinha, esses pequenos detalhes, a gente só consegue trabalhar através do quê? Do acompanhamento nutricional. Se você quer realmente aprender a comer de acordo com as limitações que você tem diante de uma doença crônica, alguma situação que você esteja passando de saúde, é importante você ter esse direcionamento. Que nem eu tô falando aqui pra Rosane, sabe? Que nem eu tô explicando aqui pra... Eu não sei quem que me perguntou sobre a questão do doce, sabe? É assim que você aprende realmente a comer. Por isso que eu tô dando a oportunidade, gente, que mesmo tendo começado ontem o desafio, para vocês entrarem agora. Porque serão 21 dias de acompanhamento. Nós vamos começar definitivamente na segunda-feira. Ontem eu fui entregar todo o material delas dessa primeira semana e explicar como é que realmente funciona. Então aproveita para entrar nessa, para você ter esse direcionamento todos os dias. Porque é essas pequenas coisas que atrapalham o seu processo de emagrecimento, inclusive o processo de desinflamação. Então imagina, 21 dias que eu vou estar completamente com vocês, cuidando de vocês. Qualquer coisinha dessas que vocês estão me contando aqui, eu vou estar lá com vocês, final de semana. Débora, surgiu uma dúvida, apareceu tal alimento lá no mercado, eu queria saber se eu posso consumir, se é bom consumir, o que tem nesse produto, sabe? Eu tenho a oportunidade de te explicar sobre aquilo, né?
E qual a melhor forma de você consumir? Para você não se inflamar mais e não danificar o seu resultado, que já vem há tempos travado o seu metabolismo, há tempos travado a questão da balança, que você não vê resultado. Então, para você fazer a inscrição, é só você correr lá no link da bio, tá certo? Então, e olha, a Yasmin Regia, Yasmin, né? Tem que ensinar que a nossa mente, uma porção que é suficiente, não a torta inteira, exatamente. Só que, Yasmin, diante de tanto sentimento que a gente não consegue lidar e também com uma alimentação sem estratégia, você acaba comendo sem perceber a torta a mais, entendeu? Por quê? Porque eu falo isso. Muitos de vocês fazem muitas dietas restritivas. Então, o que acontece? Você não supre a sua necessidade tanto energética quanto de nutriente. Então, o seu próprio corpo te leva a buscar alimentos que sejam mais palatáveis para poder te dar prazer, porque já está faltando prazer na sua alimentação, porque normalmente vocês fazem uma dieta restritiva, onde tira tudo que vocês gostam, no caso, né? E depois, quando tem a oportunidade, acaba comendo a mais, e o seu corpo te dá mais essa sensação de necessidade, porque não bate a meta de quantidade de calorias que você precisa, de energia que você precisa. E o alimento mais energético que nós temos é a base do açúcar. É a base do açúcar, por isso que fica incontrolável esse ciclo, sabe? Então, para a gente ensinar a nossa mente, primeiro a gente precisa acertar a alimentação, para que o processo se torne mais tranquilo. Porque daí o seu corpo não vai estar mais em necessidade metabólica, entendeu? Tanto de energia quanto de nutriente. Então, quando a gente dá essa forcinha pro nosso corpo, a nossa mente fica muito mais fácil de entender. Fica muito mais fácil. Aí, ó, a Arlete faz uma boa estratégia. Ela até chega a fazer a torta que ela gosta, que seja adocicada, mas ela congela. Para quando ela tiver vontade, ela só come um pedaço. É exatamente isso. É exatamente isso. Ela é minha aluna. Ó, que orgulho. Olha que orgulho. Meu coração transborda, viu, Arlete? Belezinha. A Antônia tá perguntando que ela sempre consome 2 ovos como proteína no café da manhã. Será que é muito? Não, não é muito. Só que você precisa analisar os outros elementos do seu café da manhã. Como é que estão? Tem que estar bem equilibrado a parte do carboidrato e da proteína. Se não tiver bem equilibrado, às vezes esses 2, até pouco, perto da quantidade de carboidrato que você consome, entendeu? Então, tem que analisar, de um modo geral, a refeição, não esses 2 ovos, tá? Mas eu já te adianto, não é muito, não. De modo geral. Deixa eu ver. A Djanira tá falando assim, fígado bovino dizem que é uma excelente proteína, uma vez que recebe toxinas do organismo. Sendo assim, ao comer fígado, o meu organismo não vai absorver essas toxinas? Então, fígado bovino, ele é muito bom, sim, ele é muito bom. Principalmente para as pessoas que estão com anemia, né? Ele tem maior concentração de ferro e tudo mais que pode te ajudar a absorver. Só que é o seguinte, que ele recebe um monte de toxinas. Você só vai receber essas toxinas se você comer de forma errada. Então, esse fígado bovino, ele é muito bom? Só que ele é de difícil digestão. Então, assim, não é para você comer ele todos os dias. Principalmente no período da noite, que ele é indigesto. Aí sim você vai absorver essas toxinas, entendeu, Janeira? Então, é o como você absorve, como você come que faz toda a diferença. O quanto você come também faz a diferença, tá? Não é, por exemplo, vou comer um filé agora de fígado bovino e pronto, já vou estar consumindo essas toxinas, já vou me inflamar. Não, não é isso.
É você comer em excesso, ou comer em hora errada, ou comer com grande frequência. A Neide tá falando assim, 2 ovos, tapioca e frutas com sementes é um bom café da manhã? É um bom café da manhã, sim. É um bom café da manhã. Só que assim, gente, não é uma receita só ou uma refeição só que vai fazer com que você desinflame e emagreça. É o total do seu dia. Então, vocês começam super bem as refeições de vocês. Eu vejo assim, que café da manhã e almoço, normalmente vocês não têm muito erro. O problema vem depois, à tarde pra noite. Que daí vocês comem qualquer coisa, por falta de organização. Então, por isso mesmo, no desafio, ontem eu entreguei todo o material para elas poderem se organizar, estudar todo o material, pegar esses próximos dias, né, hoje até domingo, para estudar, para se organizar, para não comer qualquer coisa, entendeu? Já para deixar pronto as refeições da semana, se possível, porque isso adianta tempo, né? E assim, a probabilidade de você ficar querendo beliscar alimentos palatáveis é muito baixo, entendeu? Quando você tem essa organização. Então, é no total do seu dia. Se preocupar com uma refeição só, gente, vocês não vão conseguir desinflamar e emagrecer. Não é o café da manhã que determina o seu processo, entende? Então, assim, nutritivo, tá com estratégia? Tá. Mas e o resto do dia? Entendeu? E o resto do dia? É engraçado, né? Porque vocês se preocupam mais com o café da manhã e o almoço, mas assim, de jantar, da tarde pra noite, vocês não se preocupam tanto. Porque daí vocês falam assim, não, mas eu deixo de comer e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, né? Quem quer desinflamar, quem quer emagrecer, tem que ter estratégia. Mas a estratégia de um modo geral. Eleni, falando lá de Porto Alegre. Bom dia, querida, seja bem-vinda, viu? A Ana aqui falando que delícia de cardápio. Gostou, Ana? Eu quero ver vocês colocando em prática lá as receitas. Eu quero ver o feedback. Tô super ansiosa para saber o feedback de vocês. Depois que começarem já a programar a semana de vocês. Lá, Yasmin, é exatamente isso. Até o almoço é ótimo. Chega da tarde pra noite, pronto, vira capivara raivosa e come qualquer coisa, né? Come qualquer coisa. Aí a falta de planejamento. Lá dentro do desafio já tem tudo planejado pra vocês. Não tem essa de ficar solto assim, sabe? Ai, não, eu vou comer qualquer coisa. Não, porque senão você não consegue ter resultado mesmo. A Mara colocou assim, boa noite, ontem eu jantei um pouco de farofa e um bife de frango. Foi bom ou pouco? Então, depende da quantidade de farofa que você colocou, se essa farofa é caseira ou se essa farofa é aquelas industrializadas, onde você só abre o pacote e ela já vem temperada. Tem uma série de fatores aí, né? Essa questão do frango, será que foi condizente com a mesma quantidade de carboidrato? E outra, só ficou faltando também a questão da fibra, né? Cadê a salada ou o vegetal cozido para poder desinflamar? Se a farofa for caseira, tá tudo bem, porque vai contabilizar ali como se fosse mesmo um carboidrato. Só tomar cuidado com as vezes que vocês colocam muitos embutidos, né? Colocam bacon, calabresa, aquela coisa toda. Daí fica extremamente gorduroso. Então, assim, né? Aí eu colocaria um outro tipo de carboidrato com mais vitamina, com mais propriedade nutricional mesmo, para poder te ajudar no processo. Aí eu colocaria um tubérculo, por exemplo, que é uma batata, uma mandioca, um inhame, né? E colocaria um vegetal, certamente, tá? Então tem que ver tudo isso, Mara. Não é só a questão da farofa com frango. Bom dia, Beth. Alcina.
Ah, Yasmin, olha só como você tá comendo sem estratégias. A Yasmin tá falando assim: a janta ainda penso, mas o café da tarde é o mais difícil. Porque às vezes como fruta e depois dá fome. Mas é com certeza. E outra, você sabia que essa fruta isolada, do jeito que você tá fazendo, vou comer só uma fruta lá no meio da tarde. Se você é uma pessoa que quer desinflamar e emagrecer, colocar essa fruta isolada causa pico glicêmico, o que deixa o seu metabolismo cada vez mais lento, mesmo sendo saudável. Porque queima rapidamente no seu organismo. Isso te causa o quê? Abre o seu apetite. Por isso que dá fome. É ainda mais quando é fruta que tem muito líquido. Por exemplo, a maçã. Parece que abre um rombo no seu estômago, que você fala, gente, que isso? Até ronca depois. Você fala, como assim? Acabei de comer uma maçã, acabei de comer uma pera, comi uma fatia de melancia. Pronto, já era. Daqui uma hora você tá parecendo que você quer comer até o reboco da parede. De tão desesperada que você tá. Entendeu? Porque tá sem estratégia. Ali você teria que casar pelo menos com uma gordura boa ou até mesmo com uma proteína. Senão não segura mesmo. Não segura a sua fome. A Marluce tá perguntando se ela pode comer um sanduíche no jantar com pão integral, pasta de frango, alho, poró, cenoura e frango desfiado. Então, deixa eu contar uma coisa pra você. Por mais que seja saudável essa mistura toda que você colocou, o pão fermenta dentro de você. Se você tá querendo emagrecer, se você tá querendo desinflamar, ele não é bom pra isso no período da noite. O pão, independente do tipo de pão, qualquer tipo de farinha que vá no pão, eu colocaria mais no café da manhã. À noite eu já não colocaria pão, eu colocaria um outro tipo de carboidrato que seja mais digestivo. Vocês se enganam muito com essa questão do pão integral, né? Porque pão integral é muito saudável. Gente, ele é praticamente a mesma coisa do pão de forma comum, branco. Vocês se iludem, sabe? Porque ele vai ter menos calorias, ele tem mais fibras. Não, fibra, o que tem mesmo fibra é fruta variada, é vegetal, é salada de folhas. É isso que tem fibra, entende? Tira um pouco essa mente, sabe? Porque para emagrecer eu só preciso comer pão integral. Daí pão integral é super saudável à noite. Não, ele tem a fermentação. Ele fermenta dentro de você. Se você tá inflamada, se você tá com dificuldade de perder peso, isso pode te atrapalhar no processo. Então tem que saber encaixar isso, colocar isso no café da manhã. E outra coisa, nessa edição do desafio, não sei se vocês sabem, mas eu vou dar um cardápio extra de 14 dias para vocês saberem encaixar esses alimentos, sabe? De vocês compor essas refeições de forma diferente, de forma que realmente ajude você no processo de desinflamação e emagrecimento. Então, depois desses 21 dias, você vai receber esse plano alimentar de 14 dias para poder saber comer com estratégia. Senão vocês se inflamam de novo e daí o que acontece? O metabolismo fica lento e você tem o quê? O reganho de peso. O reganho de peso. Por isso, gente, aproveita, entra lá no link da bio para fazer a sua inscrição. Depois, se perder essa oportunidade, não sei quando que eu vou abrir outra oportunidade. De verdade, não sei mesmo, não sei mesmo. A Roseli colocou aqui, ó. Meu jantar foi quiabo, batata doce, omelete com 2 ovos, alface e rúcula. Está certo? Super certo. Super certo. Tem os vegetais, quiabo, tem alface, tem rúcula, tem a proteína, que são os ovos, e tem o carboidrato, que é a batata doce. Roseli, você tirou? Nota 10. Nota 10 pra você, viu? Nota 10. O que mais de dúvida vocês têm? Coloca aqui no chat pra gente conversar.
Coloca aí no chat pra gente conversar. Qual a sua dúvida? Qual a sua dificuldade relacionada ao processo de emagrecimento? Um bom jantar como o da Roseli, que eu acabei de falar, Camila. Uma fonte de tubérculo, uma fonte de vegetal e uma fonte de proteína de fácil digestão. Não, pode ser arroz normal, Beth. Pode ser arroz normal. Não tem necessidade. Foi como eu falei. Essa questão do integral, para ter mais fibra, vem através de outros alimentos, entendeu? Então, quando você compõe uma refeição completa, do jeito que eu ensino aqui vocês, carboidrato, proteína e fibra, você não tem que se preocupar se o alimento é integral ou não, entendeu? A fibra vai vir de outro alimento. Na íntegra mesmo, né? Isso, tubérculo é isso, Camila. Mandioca, batata inglesa, batata doce, mandioquinha salsa, inhame. Todos eles são tubérculos. Pode misturar fruta na salada? Pode misturar fruta na salada. Não tem problema. Comer arroz à noite. Sim, é uma fonte de carboidrato, né? Pode sim. Por que não poderia? Comendo com estratégia. Isso mesmo, Camila. Excelente. Alface americana, batata, maçã e mais os ovos. Excelente. Não. Ó, tem gente me perguntando assim, ó. Quando o intestino está muito solto, é a falta de fibra? Não. Pode ser o excesso de fibra, excesso de gorduras. Aí precisa avaliar. O que tá causando essa questão do seu intestino estar solto? E às vezes não é nada disso, é uma inflamação mesmo, que é um conjunto de fatores que tá te levando a isso. Pode ser o lado emocional junto com a comida, pode ser só a comida. Mas daí tinha que avaliar o seu dia todo, né? Não é uma coisa só, não é um alimento específico, entendeu? É difícil mesmo, Beth. É muito difícil. Ela tá falando assim, eu tô achando muito difícil tomar os 500 ml de água em jejum. No começo, minha amiga, é tenso mesmo, viu? É tenso mesmo. Nossa, parece que você tá estufada, parece que a água te estufa, parece que você tá com o estômago mais alto, parece que você não vai aguentar, parece que vai dar refluxo. Tem gente que fala que sente, como é que fala? Que tá com mal-estar, sabe? Logo depois de tomar esse volume de água, é assim mesmo. Depois de uma semaninha ali você insistindo, você vai ver. É outra história. É outra história. Você já acostuma. É que seu corpo não tá acostumado com um grande volume desse, né? Mas é assim difícil pra todo mundo, viu? No começo até pra mim mesmo. Eu lembro quando eu aprendi a ter que tomar água em jejum, eu falava, meu Deus do céu. E eu tentei de todas as maneiras que vocês possam imaginar. Eu tentei mudando as temperaturas da água, sabe? Tentei água morna, piorou. Água gelada, então, falei o negócio, nossa, eu vou soltar tudo. Vou soltar tudo. Daí o que eu fiz? Fui tomar água em temperatura normal mesmo. Aí eu consegui. Mas no começo, até pra mim foi difícil, viu? Até pra mim. É assim mesmo. Criar um hábito é difícil, né, gente? A gente que não tá acostumado, pra sair da nossa zona de conforto, é muito difícil. É muito difícil. A gente tem várias crenças limitantes na nossa cabeça, ainda mais quando se trata de emagrecimento, vocês provavelmente já tiveram outras experiências. Então, automaticamente, lá no nosso subconsciente, por mais que você fale que não, já tem uma travinha ali, falando assim, não, porque é difícil, então por que você não continua assim do jeito que você tá mesmo, sabe? A sua mente pra você. Então, assim, persista nessa criação de novos hábitos para você ver o quantos benefícios que você vai ter ao longo do processo. E são poucos dias mesmo para você se acostumar. Basta você ficar insistindo, persistindo nisso, né? Selma, eu não esqueci de responder, é que eu não vi a sua pergunta, viu? Tem horas que eu não consigo ver todas as perguntas aqui, porque acaba rodando várias outras mensagens enquanto eu tô aqui na explicação.
Então, essa questão do inhame, como qualquer outro alimento, se você tem a oportunidade de cozinhar os vegetais, os tubérculos, não na água, mas a vapor, é melhor, porque daí o que acontece? Você consegue preservar mais os nutrientes. Isso é com qualquer alimento, não só com inhame exclusivamente, entendeu? Antônia, aí nesse quesito ela tá perguntando, ó, se preciso emagrecer e vou consumir batata doce ou outro tubérculo, quanto que eu tenho que consumir de gramas? Isso daí tem que ser dentro de uma estratégia nutricional, entende? O tanto do seu prato que vai fazer a diferença. Por isso que eu falo para vocês, não perca essa oportunidade de entrar lá no desafio para vocês aprenderem a comer, a montar mesmo o prato em proporções certas. Lá eu falo para vocês, no desafio, é sim calculado o cardápio? Sim. Tem que pesar? Sim. Sabe por quê que eu fiz isso? Justamente para poder trabalhar o seu olhar, sabe? Para você depois se livrar dessa questão da balança e você montar o seu próprio prato sabendo as quantidades que você precisa consumir. Para você continuar esse processo de emagrecimento e desinflamação. Entende? Então, não é só sobre a quantidade de tubérculo que você precisa consumir, é a estratégia como um todo. Lembra que eu falei para vocês? É a estratégia do dia que faz a diferença. Isso acaba variando muito, essa quantidade em gramas, porque depende da estratégia nutricional que tá fazendo, entendeu? E lá, para vocês terem noção, no desafio, são 3 planos alimentares diferentes. E os 3 planos alimentares são diferentes não só em termos de nutrientes, em termos de tipos de alimentos por semana, quanto também de calorias, que é justamente para poder destravar o metabolismo de um modo geral. Então, vai variar muito essa questão de quantidade, entendeu? A Edileuza tá perguntando se o suco detox ela pode ser tomado à noite. Poder pode, mas assim, tem que ver a estratégia que você tá colocando isso, porque às vezes só tomar o suco verde, você só vai contabilizar como mais uma refeição ali, entendeu? E assim, te ajudar propriamente no processo de desinflamação pode ser que não te ajude, dependendo do que você consome à noite, do que você consumiu durante o dia. Então são várias vertentes. Então o suco verde você até pode, foi que nem eu falei pra você, mas se ele vai ser eficaz para aquele objetivo que você quer, talvez não, tá? Suco detox, no caso, ele é mais interessante de melhor absorção e dentro de uma estratégia, claro, seria mais indicado no café da manhã ou no lanche da tarde. Porque daí o tipo de combinação vai ajudar com que você absorva mais desse suco detox, entendeu? Que ele seja mais eficiente dentro do seu metabolismo. Tô dando todas as dicas aqui pra você desinflamar. Tudo isso aqui é pra desinflamar. Sabe? É tomar água adequadamente, é gerenciar o seu estresse, dar atenção à qualidade do seu sono, como é que tá a sua mastigação, é sobre estratégia nutricional, onde você posiciona cada alimento que eu tô falando aqui. É dessa forma que você desinflama. Nossa, com certeza, Jaciane, pode comer macaxeira no período da noite. É super digestivo. Só não esquece da estratégia nutricional. Você só não vai comer só a macaxeira. Você tem que colocar a proteína, você tem que colocar a fibra. Dá ânsia, né, Bruna? A água em jejum, né? No começo dá mesmo. É isso mesmo, porque seu corpo não tá acostumado com esse volume, né? Mas aguenta aí uma semaninha pra você ver. Você vai falar, caramba, eu achei que eu era incapaz de conseguir. Gente, agora vocês imaginam que vocês são pessoas leigas, vocês não estavam estudando nutrição, vocês não estavam na parte disso, né? E agora, eu que tava lá, eu falava assim, gente, se eu como nutricionista não consigo fazer isso aqui, como é que eu vou passar essa informação para os meus pacientes, para minhas pacientes? Como é que eu vou fazer isso para minhas alunas?
Como é que eu vou fazer um negócio desse? Não, pra mim era questão de honra. Vou conseguir criar esse hábito sim. Vou conseguir. Nem olhava pra trás. Fala, não, vou tomar essa água aí. Ô louco, que isso? Já sei dos benefícios. Já sei de tudo que faz no meu corpo. E agora eu tô nessa ser vergonhice de não criar vergonha na cara e de tomar água só em jejum. Não tem nada, gente. Não tem nada de difícil. É só você pegar água. Água a gente tem abundância ainda, né? Então eu falo pra vocês. Ter essa dificuldade no começo é comum. Mas agora você ficar assim, porque é muito difícil. Que não sei o que. Então você não vai mudar nada. Entende? Então pra mim também foi difícil. Só que eu encarei isso. Eu falei, não, peraí. Deixa eu fazer acontecer. Não posso me deixar abater por uma água em jejum, né? Sacanagem, poxa. Tem que tomar, Fernanda, de uma vez. Os 500 a 700 ml tem que ser de uma vez. Porque é para poder preencher o seu estômago e essa água ir direto pro seu intestino. Para poder te ajudar no processo da desinflamação. Então, toda a toxina que a gente acaba inalando por conta do ambiente que a gente vive, e até mesmo a questão da alimentação, que a gente não consegue escapar por completo das refeições, né? De alimentos que às vezes é um pouco processado, no caso, que tem alguma fonte, pelo menos, de aditivo, a gente consegue eliminar através dessa água, entendeu? Se a gente toma com frequência essa água em jejum, esse grande volume. Quem tem intestino preso pode tomar psyllium? Pode tomar psyllium, só que não é o psyllium que vai soltar o seu intestino, não é salvador da pátria, é um conjunto de fatores. Você tem que consumir mais fibra, você tem que consumir mais água, principalmente, tá? Então, pelo menos 3 litros de água você precisa estar tomando. Não é só consumir o psyllium que vai soltar o intestino, tá? Tem que vir fibras através de outros alimentos, como frutas laxativas, ameixa, kiwi, né? O abacate, que é gordura boa, que ajuda também a estimular a questão do intestino. Então, esses alimentos que sim que vão te ajudar no total do dia. A Maria de Fátima está perguntando onde eu comprei lixia. Como devo consumir? Normal, como fruta mesmo. Normal, umas 10 unidades, de 8 a 10 unidades. Porque tem baixa caloria e também tem baixo índice glicêmico, lixia. Dá pra você consumir nessa quantidade. Dá náusea, né, Ana? Água em jejum. É assim mesmo. A Débora tá perguntando aqui. Eu tomo 500 ml de água em jejum. Tomo por ano todos os dias em jejum. Posso tomar com os 500 ml de água? Não, é isso mesmo. Pode tomar com esses 500 ml de água. Ontem mesmo, na nossa aula do desafio, eu até falei sobre isso. Se vocês têm alguma medicação para tomar em jejum, é o melhor horário para você tomar, junto com esses 500 ml de água. Porque daí você absorve mais do remédio, né? Vocês vão ver. Absorve mais. As pessoas acham que vão interferir de forma negativa. Muito pelo contrário, ajuda você nesse processo. Deixa eu ver. É aí que tá, você tem que virar esse jogo, né, Edilene? Ela falou assim, difícil demais pra mim, minha mente me sabota automaticamente. Mas são atitudes repetitivas, né? E às vezes o que acontece, você deixa de muito fácil acesso coisas que não te ajudam no processo. Então você deixa lá a coisa facilitada. É pão, sempre ali. Então você não se organiza. Muitas vezes não é essa questão de eu tenho má vontade, porque minha mente me sabota o tempo todo. É falta de organização. Se você deixar tudo pronto, já é outro esquema. Não tem por que você ficar se sabotando. Tá ali, tá pronto. Entende? Agora, enquanto você fica comprando as coisas que você sabe que não te ajudam em nada, você deixa fácil acesso lá na sua casa, aí é um ciclo vicioso. Para você quebrar esse ciclo, é só se organizando. Por isso, aproveita para entrar nessa do desafio, porque além de todo esse plano alimentar que você vai ter para poder se organizar com lista de compra, lista de substituição e tudo mais, você vai ter meu acompanhamento para poder mudar essa chave
na sua cabeça todos os dias durante 21 dias, pensa se você não tem essa oportunidade de mudar. Ainda mais que você vai estar no meio de outras mulheres que também passaram pelo mesmo processo que você. Estão passando pelo mesmo processo que você. Porque tem o mesmo objetivo. Elas querem desinflamar, elas querem emagrecer e agora de uma forma natural e sustentável. Uma coisa que elas possam realmente aprender para levar para a vida. Não só por aquele momento de 21 dias. Entende? Por isso a importância desse acompanhamento nutricional. Dá tempo, Edilene. Corre lá no link da Bíblia pra você fazer a inscrição, hein? A Dora tá perguntando se tem alguma coisa a ver tomar essa água sentada. Vi um médico ensinando. E tomar devagar os goles e alguns bochechear. Não, Dora. Não. Pode tomar água em pé, pode tomar água sentada, isso daí não interfere. O importante mesmo para você desinflamar, amiga, é você tomar os 500 ml. É isso aí. Todo dia você tá lá tomando seus 500 ml. Independente da temperatura, independente se você tá em pé, se tá sentado, o importante é tomar. O importante é tomar. Não, Alcina, não tem essa. É a temperatura que você se sentir confortável. Se você se sente confortável bebendo água morna, tá ok. Ele estimula, né, o seu intestino a funcionar. Isso independente da temperatura. Independente da temperatura. Só de você tomar os 500 ml já ajuda você no processo de melhorar essa questão do seu intestino. Ele não vai ser o divisor de água, sabe? Ai, não, você só tomar água em jejum vai fazer com que você vá ao banheiro. Ainda mais se você tiver o intestino preso já faz muito tempo. Não, não vai ser isso, entendeu? É um conjunto de fatores. Mas ele é um dos fatores que pode te ajudar ao intestino melhorar. Mas, Beth, isso é uma coisa errada. Ela falou assim, quando eu tenho que sair de manhã, às vezes eu não tomo porque dá vontade de fazer xixi. Você tem que acostumar o seu corpo com esse volume de água, independente se você vai sair ou não. Porque vai chegar um momento que você não vai estar mais inflamada, que você não vai ter essa necessidade tão grande de fazer xixi. Entende? Porque daí você não tem mais tanta toxina no seu corpo para poder eliminar. No começo, por exemplo, do nosso desafio lá, você vai ver que você vai mais vezes ao banheiro. Você vai falar, caramba, por que será, né? Porque exatamente, você tá inflamada e seu corpo tá tomado por toxina. A partir do momento que você come com estratégia, tem uma boa hidratação, você vai mais ao banheiro porque o seu corpo entende que tem que eliminar aquela toxina. Agora você tá dando o que o seu corpo precisa realmente, entende? Então vai fazer com que você vá mais ao banheiro. Agora, se você fica cortando esse tipo de hábito, né? Tem dias que eu tomo, tem dias que eu não tomo porque eu saio, não sei o que, o seu corpo nunca vai acostumar. Então essa questão do fazer xixi sempre vai estar em evidência, porque sempre você vai ter coisa parada ali no seu organismo de toxina, entendeu? Então toma com regularidade, independente se você vai sair ou não, pra você ver o quanto essa questão da vontade de fazer xixi vai melhorar, porque daí você já não tem mais tanta toxina no seu corpo. Então, olha só como que a questão de estratégia nutricional é importante, né? Minha dificuldade é com o café da tarde. Na nossa família, sempre teve o hábito de tomar o café da tarde com pão. Então, ter o hábito, gente, é um hábito que você pode quebrar. Você pode criar outras combinações para você ter esse momento gostoso com a sua família. Não à base do pão. O pão poderia entrar em outro momento, como por exemplo no café da manhã. Por que não criar um desafio para vocês de fazer outras receitas, outras coisas nesse período? Entende? É a questão de movimentação. Gente, eu tô precisando de ajuda porque eu preciso sair desse meu peso. E você sabe, se você acabou de escrever essa mensagem aqui pra mim, é porque você sabe que isso tá prejudicando o seu processo. Entende? Então, por que não mudar a atitude? Eu não tô falando pra você deixar de consumir ou deixar de ter esse momento com a sua família. Mas é de mudar a estratégia. É de mudar a receita. Sabe? Coloca o pão pra de manhã. Faz outra coisa à tarde.
toma um cafezinho, mas come outra coisa. Come uma fruta com uma proteína. Você tá ali naquele momento, você não vai deixar de conversar com as pessoas que você ama, você não vai deixar de sentar junto com a sua família, mas você não precisa comer pão todo dia à tarde. Você não quer emagrecer? Então você tem que tomar uma atitude diferente. Senão não sai mesmo desse resultado que você tá tendo. A Kátia falando, né? Eu vi um vídeo hoje falando sobre a água, que a água faz mal, aí a gente não sabe, né? Como é que faz que a gente tá enganado sobre a água. Nós fomos enganados sobre a água e hoje as pessoas andam com o quê? Não entendi, Kátia, ao final. Então, uma coisa que eu falo pra vocês, assim, que internet é um mundo sem lei, né? As pessoas jogam de forma aleatória qualquer informação. Então, se você não souber filtrar as informações, minhas amigas, aonde vocês vão parar? Com tanta coisa enganosa que tem aí. Então, tem que saber filtrar, né? Por isso que eu falo pra vocês, tem que saber filtrar. A Beth, eu já sou aluna. É mesmo, que delícia. Ah, então, Ana, mais ainda que você tenha essa necessidade de acompanhamento nutricional. Se você desenvolveu diabetes tipo 2 e você anda com medo de comer, você tem que aprender a comer com estratégia. Senão você vai pirar com esse negócio. E outra, muitas vezes você comete vários erros, sabe? Vai passar fome, vai fazer um monte de coisa porque não sabe comer com estratégia. E ó, dá pra você cuidar dessa diabetes, viu? E não é através da medicação, não, através da alimentação. Então aproveita para entrar nesse desafio Seca a Barriga 21 dias para você aprender essa estratégia e a controlar essa glicose através da alimentação. Suco verde pode tomar a qualquer horário? Poder, você pode tudo, né? Mas se é eficaz no processo de desinflamação e emagrecimento, aí já é outra história, né? Aí já é outra história. Suco verde você pode colocar de forma estratégica dentro da refeição do café da manhã ou dentro do lanche da tarde. São os mais indicados, mas dentro de uma estrutura para que você realmente possa absorver mais desses nutrientes, porque senão só contabiliza como mais um suco, sabe assim? Ah, suco saudável. Tá, e aí? Se não for pra te ajudar a desinflamar e emagrecer, eu não vejo vantagem de consumir isso. Não vejo, de verdade, não vejo. Deixa eu ver, a Djanira tá falando que água é excelente detox. É mesmo, é o melhor detox. Tem que até mudar essa frase aí, viu, Djanira? É o melhor detox. A água é o melhor detox. Mas como ela tem a bexiga hiperativa, ela não alcança a quantidade de água. Ela tem 74 quilos, ela deveria tomar 2 litros e 600. Ela foi orientada a tomar 100 ml por hora. Qual a dica para chegar lá? Então, daí o que você faz? Você tem que tomar mesmo. Eu, na verdade, eu colocaria um pouquinho mais, viu? Do que 100 ml. Colocaria uns 150, mais ou menos. 150 a 170 ml de água por hora. Aí você consegue bater a meta. Faz isso pra você ver. Vai dar certo. Sabe por quê, Janira? E outra coisa, não é só a questão da água. Para você tratar essa sua desinflamação, tem que ser através do quê? Da alimentação estratégica. Aí você vai ver como que vai melhorar essa questão sua, mesmo tendo a bexiga hiperativa. Você vai ver. Você vai ver como que isso muda.
mas é estratégia nutricional. Não é só a questão de você tomar água de hora em hora, entendeu? É sobre você eliminar essas toxinas. Ai, que belezinha, a Andréia, minha aluna. Mesmo com dengue, tomei água em jejum. Eu imagino quanto que foi difícil pra você, viu, Andréia? Com dengue e ainda conseguiu tomar água em jejum? É isso aí. Olha só, tem gente já conseguindo beber os 700 ml de água em jejum? Que delícia! A Drica. Não achou difícil, Raimunda? Ah, que bom, então. Deixa eu ver. Ah, Elaine, não tem problema se você não conseguiu participar ontem da primeira aula, porque hoje nós vamos já disponibilizar para vocês assistirem a aula gravada, tá? Pode ficar tranquila. Hoje vocês já vão conseguir assistir, pra quem não conseguiu participar ontem ao vivo. Por isso que eu tô falando, quem não conseguiu entrar no desafio, dá tempo ainda. Corre lá no link da bio, porque nós vamos disponibilizar para vocês hoje a aula que foi dada ontem, tá? Ontem à noite. 12, Edilene, 12 vezes de R$30,72 ou à vista 297 para você entrar no desafio. Seca a barriga 21 dias. Aí a inscrição é lá pelo link da bio. Por isso que eu falo pra vocês, gente, o valor da parcela, R$30. Gente, R$30 a gente paga num lanche. Uma vez que a gente vai aqui na padaria tomar um café mais reforçado, já dá isso. Essa brincadeira aí, não é? Imagina, passar por todo esse processo de transformação. É, Rosane? Ah, então, mas a gente vai trabalhar isso. Com a estratégia nutricional lá do desafio, você vai ver. Vou pegar no seu pé, viu? Mas eu pego no pé com amor. As meninas que já entraram na minha mentoria, no meu desafio, sabem que eu pego no pé com amor. Até mesmo minhas pacientes, elas sabem que eu pego no pé, mas é porque uma boa causa, né? Beth, ela tá perguntando assim, você aconselha jantar até que horas? Não aconselho, horário nenhum. Sabe por quê? É de acordo com a sua rotina. Então, assim, tem gente que janta 6 horas da tarde. Tem gente que por conta do trabalho, por conta da demanda de casa, essas coisas, janta 10 horas da noite. Tá tudo bem. Comendo com estratégia aquilo lá que eu falo pra vocês, que é pra desinflamar, pra mim o importante é que você faça a refeição. Por isso que lá no desafio, se você for ver a minha explicação ontem, no plano alimentar de vocês não tem horário. Não tem horário pra nada. Pra nada. Porque é justamente que eu quero que vocês comam de acordo com a rotina de vocês. Para mim, o importante é fazer a refeição. O horário, indiferente. Eu só peço para vocês não comerem e já deitar. Isso é uma coisa errada, independente de qual seja a situação, seja um desafio ou não. Daí isso daí é para a vida de vocês mesmo. Esperar pelo menos 1 hora para você ir deitar, para poder te ajudar no processo da digestibilidade, entende? É, Maria Eunice, né? Vocês faziam muita coisa errada. Antes dela participar do desafio, ela tomava o detox em jejum e depois que ela bebia água. Eu falei, não. Tá tudo errado. Primeira coisa, ao acordar, é a água. Quer desinflamar? É a água. Depois que você vai fazer as suas outras coisas. Seja o suco detox, seja o shot, seja o chá. Mas a primeira coisa para desinflamar no seu dia é os 500 ml de água. Depois é outra história. Tá certo? Lina, para você eliminar as toxinas, você precisa desinflamar o seu corpo, que é a estratégia nutricional que eu sempre falo aqui.
casado com essa hidratação, sobre a questão da mastigação, a qualidade do seu sono, gerenciamento de estresse. É isso mesmo, André. Essa questão da dengue, né, que você teve, ela bateu a meta lá todos os dias, o que ajudou ela a não ter que tomar soro. Exatamente, você se manteve hidratada, né? Eu também sou assim, sabe? Quando eu tô com alguma coisa, eu falo, não, aí que eu faço pirraça mesmo comigo. Não, agora é questão de honra bater essa meta aqui, porque eu quero melhorar. Mas eu não quero ficar induzindo com outras coisas, né? Eu quero fazer da forma mais natural possível. Então, eu fico lá com mais água, eu fico lá com mais vegetal, eu fico lá, me esforço. Porque às vezes a gente perde mesmo o paladar e tudo mais, né? A gente se sente mal até tomando água. Mas eu falo, não, melhor isso do que tomar o soro, melhor isso do que, né? Pelo amor de Deus, se a gente tem essa possibilidade, por que não? Na verdade, não é, as inscrições em si já acabaram, né? É que eu estou deixando em aberto umas vagas ali, porque eu sei que vocês estão querendo dar start nesse processo, entendeu? Então, tem pouquíssimas vagas ali. As datas em si já acabou. Então, na hora que acabar essas vagas que estão faltando ali, já era. Por isso não são dias. Aproveita para fazer a sua inscrição lá no link da bio. Ah, André, que belezinha. É um investimento na saúde. É isso mesmo, é um investimento na saúde. É um investimento para você, né? Para você passar pelo processo de transformação. Certo, gente? Ah, lá a Débora falando que ela ontem não conseguiu participar da nossa aula ao vivo, mas ela já deu uma olhada lá no plano alimentar, já viu que as quantidades eram um erro, né? Tava comendo o dobro de cuscuz. Ah, tá vendo? Ah, já corrigiu hoje. Que belezinha, Débora. Parabéns. Fico muito feliz. E outras coisas você vai percebendo também durante o processo. Você vai ver. O quantos errinhos ali que a gente não nem contabiliza que tá atrapalhando o processo. Tô muito feliz já de você ter percebido. Num dia, em uma aula, já ter percebido a questão das quantidades, né? A questão do erro. Fico muito feliz. E eu tô doida pra ver vocês experimentando as receitas do e-book. Sério, eu tô doida pra saber. Semana que vem eu vou estar com o coração disparado. Disparado, porque eu quero ver o que vocês vão falar. Eu fico mais ansiosa que elas. Como é que pode, gente? Certo? Então, para fazer a inscrição, é só correr lá no link da bio. Combinado? Certo, gente? Daí, quando acabar, acabou. Daí, minha equipe tira o link de lá, não tem mais jeito. Ok? Então, quem não conseguiu participar ontem, pode ficar tranquilo. A aula vai ser disponibilizada para vocês lá no grupo. Dá tempo das pessoas entrarem ainda, porque nós vamos começar efetivamente na segunda-feira, né? Com o plano alimentar e tudo mais. Então, espero vocês. Combinado? Um ótimo dia. Fiquem com Deus. E até semana que vem, na próxima Lipo em Pauta, que será na terça-feira, às 7h07, que irei esperar vocês aqui, certo? E para quem vai entrar ainda nessa turma do Desafio Seca Barriga, nós teremos outro encontro na segunda-feira à noite. Então, gente, não perde essa oportunidade, de transformar mesmo o processo de emagrecimento de vocês muito mais tranquilo, com uma metodologia realmente pautada em questão de saúde, tá ok? Combinado? Até mais, gente. Tchau, tchau.